E aqui o Senhor continua falando. Nesse instante Jesus está voltando, indo para Jerusalém. É a última viagem dele ali pela Galileia. Ele passa ali por Cesareia de Filipe e vai para a Galileia. E Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua partida. Jesus começa a preparar os seus discípulos para o momento mais culminante de toda a história da humanidade. Jesus começa a preparar os seus discípulos para o plano, para o propósito original de Deus ser realizado. E ali ele começa a falar. Diz que então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas e ser morto. Jesus começa a preparar os seus discípulos para eles assistirem ao momento mais duro, tanto para ele, Jesus, como para os seus discípulos. O momento mais doloroso, que era ver a sua morte. Alguém ver a pessoa que se ama morrer. E Jesus, ele começa a falar, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro não fica contente. Pedro, que está acostumado a dar as melhores falas, as melhores respostas, Pedro, nesse momento, ele dá uma resposta que não é muito boa. Pedro vai falar com Jesus e ele fala, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. É Jesus que está falando. E Pedro vai, não, Senhor, isso não vai acontecer, tenha compaixão de você. Não vamos para Jerusalém, Jesus. Vamos para outro lugar, menos para Jerusalém. E Jesus repreende aquela fala, sabendo que aquela fala não vem de Deus. Aquela fala não é Deus que revela. Aquela fala é o próprio inimigo que colocou na mente, que assoprou no ouvido de Pedro. E Pedro fala, ali ó, não, Senhor. E Jesus o repreende. E ele voltando disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E nós começamos a falar coisas que não são do seu agrado. Muitas vezes somos até repreensíveis. Somos repreensíveis, e é o próprio Deus quem repreende. Aqui, o próprio Jesus, a quem ele tinha elogiado a Pedro, Jesus agora repreende a Pedro. Antes tinha recebido um grande elogio, agora recebe uma repreensão. É triste, não é, igreja? Vamos estar preparados. Então são essas coisas. Então Jesus começa a falar com os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus aqui está falando que assim como ele levou a cruz, nós vamos também ter que levar uma cruz. Aleluia. Levar um problema. O nosso irmão, eu quero deixar claro, olha para o teu irmão aí do lado, ele não é tua cruz. Muita gente fica falando, minha filha é minha cruz,
Meu filho é minha cruz. Minha vizinha é minha cruz. Meu próximo é minha cruz. Eu quero te dizer, nenhum ser vivente é cruz de ninguém. O que é a nossa cruz? Os problemas, as dificuldades, as aflições, as angústias que nós vamos ter que enfrentar aqui nessa terra. Essas são a nossa cruz. Já chega a cruz que Jesus tomou lá. Levou o castigo que era para nós. Nós não somos cruz para Jesus, mas o nosso castigo é a cruz que Jesus tomou. O nosso castigo estava naquela cruz e Jesus tomou o nosso castigo. Glória a Deus. A sentença que estava sobre as nossas vidas, Jesus tomou. E Jesus aqui, ele fala, se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Para seguir a Jesus é necessário ter renúncia. Para seguir a Jesus é necessário o homem renunciar a si próprio e seguir a Jesus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quer dizer, como é que vai perder a vida, pastora? Os seus desejos, as suas vontades, você vai deixar de lado ali, ó. Aquilo que era a minha vida, aquilo que era o meu querer, a minha vontade, eu estou renunciando, eu estou deixando de lado por amor ao Senhor, por amor àquele que entregou a sua vida por mim. Por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Quem aqui não gostaria de chegar amanhã na conta bancária e encontrar centenas e centenas de bilhões de dólares lá na conta? Quem gostaria de chegar lá e encontrar? Mas o que adianta você ter bilhões e bilhões de dólares no banco e você não ter a Jesus na tua vida? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quero te dizer que a tua alma vale muito mais do que bilhões e bilhões de dólares na tua conta bancária. O que dará ao homem recompensa da sua alma? Qual vai ser a recompensa que você vai dar pela tua alma? Jesus, ele entregou a dele pela tua. Em Jesus, nós já ganhamos a nossa vida. Em Jesus, nós já temos a recompensa da nossa alma. E aqui Jesus fala, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Aqui Jesus está falando com todos os seus discípulos, com todos em geral. Em seguida ele retira 3, para manifestar a glória, para manifestar, para que todos vejam vir a glória de Deus. E ali ele separa, e ele sobe ao monte, e lá no monte ele transfigura o seu rosto. Quem aqui já, ao meio-dia, num dia lindo de sol, sem nuvem nenhuma, tentou olhar direto ao sol? O que acontece com você? Quando em seguida entra dentro de casa, fica tudo escuro, porque a luz ela era intensa. E Jesus resplandece como